Amém, Deus é bom, amém? Diga comigo, sim, nós iremos. Mais uma vez, sim, sim Senhor, nós iremos. Nós estamos no mês do voluntariado, eu tenho 20 minutos para conversar com você, para a gente ir para casa, dentro do nosso tempo. Tivemos um tempo de louvor gostoso, tudo dentro, né, do nosso padrão de culto aqui. E nesse mês do voluntariado, eu quero que essa seja a sua resposta nesta manhã para Deus. Pastor, como que eu vou responder sim, nós iremos, se eu não sei qual é o convite, para onde ir, que convite é esse, para fazer o quê? Queridos, eu quero pegar como base nessa manhã o livro de Neemias. Neemias é um livro que tem aí 13 capítulos, é um livro extenso. É impossível em 20 minutos estudarmos Neemias, mas eu acredito que você conhece a história de Neemias. Mas deixa eu perguntar, só para dar um pano de fundo rápido aqui. Tem alguém aqui que fala, pastor, eu não me lembro direito da história de Neemias? Só dá um sinal. Aí eu sei, tem alguém que eu não me lembro direito, tá? Então, maravilha, maravilha. Queridos, Neemias, ele vivia em outro país, ele servia o rei, que era o imperador do Império Persa, rei Artaxerxes. Eu tenho uma dificuldade de falar esse nome. E ele nasce no exílio babilônico, ele nunca pisou os pés em Jerusalém, e Jerusalém, o povo de Israel está preso na Babilônia, e Neemias nasce nesse exílio, e ele se torna copeiro de um rei, um homem de confiança, o que prova comida antes do rei, e ele recebe a visita de um pessoal que veio de Jerusalém, e Jerusalém já havia recebido um primeiro grupo, conduzido por Zorobabel, para retornar pós-exílio, e esse grupo não foi bem recebido, e eles vão para os campos, e eles não conseguem reconstruir a cidade. Esdras traz um segundo grupo, alguns anos depois, para reconstruir o templo, e Neemias ele lidera um terceiro grupo para reconstruir os muros da cidade. Antigamente as cidades tinham muros. O muro, ele não apenas, assim como a nossa fachada, o nosso espaço tem cercas, tem muros, para delimitar o espaço, o muro, ele também é sinônimo de proteção. E queridos, uma cidade naquela época não poderia ir bem se ela não tivesse muros, ela poderia ser invadida, porque hoje existem, por exemplo, leis, ninguém pode invadir um imóvel, seu imóvel, né? Por mais que alguns tentem, mas ninguém por lei não pode, tem um documento que prova que aquilo é seu, mas antigamente não tinha essa lei, o mais forte entrava, tomava o território do mais fraco. Então a cidade estava com os muros queimados, as portas queimadas, totalmente vulnerável, totalmente destruída, totalmente sem um ambiente habitável. Haviam pessoas morando ali, mas era um desleixo, não havia dignidade, não havia vontade de viver naquele lugar, de se mudar para aquele lugar. Irmãos, às vezes a gente olha para alguns lugares, né? Você quer estar, quer morar, quer viver naquele lugar. Às vezes você olha para outros lugares e fala assim, eu não gostaria de morar, de viver aqui. Jerusalém, nesse momento, é um lugar que as pessoas não gostariam de morar. Mas Neemias recebe a informação de como estava a sua cidade, de como estava a Jerusalém, a cidade dos seus pais. E ele, irmãos, então nós conhecemos, o capítulo 1 vai dizer que ele cai em profunda tristeza, ele começa a orar e jejuar por muitos dias, porque ele queria que algo acontecesse na cidade, ele queria que a cidade fosse restaurada. E talvez eu esteja falando aqui para você nessa manhã, de maneira bem direcionada, e você esteja aqui pensando, pastor,
Na minha vida tem muros caídos, tem muros queimados, tem paredes derrubadas. Eu estou vulnerável a uma ação, a um ataque do inimigo. Minha vida não tem segurança, não tem beleza, não tem atrativos que eu possa oferecer para alguém. A minha vida está assim. Talvez você more em uma casa bonita, mas não tenha um lar. Talvez você vista uma roupa de marca, mas emocionalmente está tomando antidepressivos, remédios para a ansiedade, contra o pânico. Talvez, queridos, por fora esteja tudo legal, mas por dentro não. Essa é a aplicação que eu quero fazer da vida de Neemias, de Jerusalém. E Neemias se levanta para reconstruir os muros de Jerusalém. Só que a reconstrução dos muros não era algo de um homem só. Eu ouvi uma frase, eu queria que você repetisse comigo nessa manhã. A frase diz assim: Deus dá a visão para uma pessoa, mas Deus dá a missão para uma equipe. Diga comigo, a visão, Deus dá para uma pessoa, mas a missão é para uma equipe. Uma pessoa tem a visão, mas uma equipe tem a missão de desenvolver. Então Neemias fala: olha, eu vou fazer alguma coisa pela minha cidade, mas ele não poderia fazer sozinho. Então o rei o libera, o rei dá recursos, dá autorização para Neemias reconstruir a cidade. O desafio ele é muito grande, mas ele precisava de ajuda. No capítulo 2, Neemias, ele chega e ele então resolve dar uma volta em Jerusalém. E ele anda 3 dias a cavalo, anotando as áreas que precisavam ser reconstruídas. E no capítulo 2, Manuel, a partir do verso de número 11, ele vai dizer assim, a iluminação vai diminuir para nos ajudar aqui, e aí nós vamos poder acompanhar. Você pode acompanhar na sua Bíblia, se você conseguir, ou aqui nesse texto. E aí então agora ele tem uma visão de restauração, de restaurar os muros. E eu disse, eu volto a repetir, talvez tenha algo na sua vida que precisa ser restaurado. Geralmente tem algumas áreas que a gente precisa de restauração, e Deus nos mostra isso de certa maneira. E agora ele tem uma missão, e para a missão dar certo ele precisa de pessoas. Então ele faz uma avaliação daquilo que está destruído, daquilo que está queimado, daquilo que foi derrubado, daquilo que foi machucado, daquilo que foi maltratado. Se você tiver que fazer uma autoavaliação da sua vida, da sua família, das suas finanças, do seu ministério, do seu chamado, nesse mês do voluntariado, qual seria a sua avaliação? Quando eu faço essa avaliação, queridos, eu percebo muitas áreas em mim que eu tenho que melhorar. E eu oro, eu falo: Senhor, me ajuda a ser mais organizado, me ajuda, Senhor, a aproveitar melhor o meu tempo, faz com que eu tenha uma agenda inteligente. A agenda inteligente não é aquela que você fica remando em círculos, né? E às vezes, pela minha falta de organização, irmãos, eu vou num lugar, a hora que eu chego em casa, eu lembrei que eu esqueci de ir em outro, eu tenho que voltar, e eu gasto gasolina, e eu perco tempo. E queridos, quando nós fazemos uma autoavaliação das áreas da nossa vida que precisam ser restauradas, às vezes pode ser o casamento, às vezes está tudo bem na vida profissional, às vezes está tudo bem na vida emocional, às vezes está tudo bem na vida financeira e não está no casamento. Às vezes está tudo bem no casamento e tem área ministerial que não está legal.
Então, Neemias dá uma volta na cidade. Eu quero, aqui enquanto eu falo, convidar você a dar uma volta na sua vida, na sua Jerusalém, ao seu entorno. Como que está o meu tempo de qualidade com os meus filhos? Como está a minha dedicação ao ministério? Ali, queridos, Neemias era casado, o texto não fala, mas ele tinha uma família. Houve um consenso com o seu patrão, houve um consenso com a sua esposa, houve um consenso que agora ele tinha que se dedicar a uma missão específica, e essa missão específica era a obra de Deus. Irmãos, seria um registro que iria ficar para a eternidade. Nós estamos falando de Jerusalém, nós vamos ler, tá? E aí, queridos, ele reúne o povo agora para comunicar a missão. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias, verso de número 12. Me levantei à noite, junto com uns poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Ele ainda não tinha falado que Deus tinha dado uma visão para ele. Não havia falado, não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. Então no verso de número 13 ele vai dizer: de noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. E ele continua fazendo a sua ronda. Passei ao portão da fonte, ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Queridos, ele passa por portas que estão cheias de ruínas, cheios de monturos, cheios de... Quando a gente destrói e fica... Oi? Entulhos, cheios de entulhos, essa é a palavra. Que não tinha condições nem do cavalo passar. Você pensa, queridos, né, um lugar assim. E aí ele continua a sua fala: subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. O objetivo dele, vocês notam que era específico, né? Era as muralhas. O templo estava com Esdras. Ele tinha um objetivo: restaurar as muralhas, aquilo que dá segurança para a cidade, para a família, para as emoções, para as finanças, para a vida espiritual. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. E aí os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse, ele reúne o povo agora, é o ponto que eu quero tocar. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Vocês conseguem perceber o estado deplorável em que nós chegamos? Jerusalém em ruínas, seus portões destruídos pelo fogo. E eu quero fazer um apelo, eu quero fazer uma convocação, nesta hora, nesse dia. Eu preciso de voluntários, eu preciso de uma equipe forte, que está vivendo no meio dessa situação deplorável, que se levante e me ajude a reconstruir. E aí então, na hora certa, no momento certo, ele declara o que estava no seu coração.
Ele não chegou falando o que ele veio para fazer. Hoje nós às vezes erramos, né? Nós vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro. Parecemos às vezes um grupo de políticos, né? Que promete e depois não faz nada. Não, ele fez o contrário. Ele guardou no coração, ele orou, ele jejuou, ele fez uma autoavaliação. Aí depois ele convoca o pessoal para o trabalho. Aí ele tem um plano de trabalho, ele tem uma estratégia de trabalho. Aí então ele fala: venham. Ele chama e ele convoca: vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém e vamos ser livres desta vergonha que estamos vivendo. Ele faz um convite, e aí diante do convite tem a resposta agora. E aí a resposta do povo foi essa: e lhes declarei, e eu disse para eles como a bondosa mão de Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia me falado. Aí ele conta a história de como ele foi parar ali. Falou: eu recebi a visita de Ananias, perguntei como estava Jerusalém, que eu não conhecia, mas que eu amo de coração. O judeu, ele passa isso de pai para filho, ele ensina, o sonho de todo judeu é voltar para Jerusalém, é morar em Jerusalém, é trabalhar para que Israel seja o melhor país do mundo. Hoje, é o sonho de todo judeu, é esse. E o sonho dos inimigos em volta é destruir Israel do mapa. E ele ali então fala com o rei, ele pede uma licença prêmio, e ele recebe, irmãos, recursos. O rei manda, fala: está aqui a autorização, se você precisar de madeira, você pega em tal lugar, se você precisar de ouro, você pega em tal lugar, que você precisar. E ele conta como a bondosa mão do Senhor estava sobre ele e deu os recursos. Só que, irmãos, tijolo sozinho não faz nada, cimento sozinho não faz nada, cascalho sozinho não faz nada. Quem faz são as mãos que operam para que esse material seja restaurado. Então ele conta essas palavras, então o povo dá uma resposta, e a resposta do povo é: sim, nós iremos. Sim, conta conosco, nós vamos. Essa tradução está diferente, mas não tem problema não. Nós vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Queridos, o meu apelo nesta manhã, além do desejo de que Deus possa restaurar a sua vida, os seus muros familiares, emocionais, financeiros, existenciais, é que os nossos muros ministeriais sejam restaurados. Nós temos sonhos, nós temos projetos, mas nessa manhã eu gostaria de ser um Neemias, convocando-os para colocar a mão na massa, para abraçar uma causa. Irmãos, meu coração está cheio de alegria, porque dias atrás nós fizemos uma reunião com todo o Ministério de Louvor, e que alegria ver a dedicação, o empenho, a participação deste grupo no ministério. A Priscila reuniu o Ministério de Mídia, e que alegria ver as pessoas presentes nesse ministério. Queridos, a Letícia reuniu o Ministério Infantil, Sementes do Amanhã, e aquela sala cheia de voluntários, de pessoas dizendo: olha, dando ideia, eu quero trabalhar, eu quero, por que a gente não faz isso, por que a gente não faz aquilo outro, a gente poderia fazer dessa maneira, e o nosso coração se enche de alegria, se enche de esperança. Aí, sexta-feira agora, o pastor Roger reúne o pessoal do acolhimento. Muitos não puderam vir, é verdade, mas ainda assim havia um grande grupo disposto, dizendo como nós podemos melhorar, como nós podemos cuidar dos carros, qual é o nosso sonho, nosso maior desafio. E eu disse para eles, para os líderes hoje de manhã, o nosso maior desafio é preencher os lugares vazios à frente, porque a gente senta, irmãos,
e vai ficando como aqueles joguinhos, espaços no meio, e aí às vezes chega uma pessoa e vai pondo cadeira nos fundos, e tem muitos lugares. Então nosso desafio, nosso sonho é esse. Eu já quero deixar um apelo para você: chegue e procure um lugar vazio à sua frente, preencha os lugares vazios, e aí, se nós conseguirmos, vão ficar muitos lugares para quem vai chegando, vai se ajeitando. Nosso sonho é melhorar. E eu fiquei muito feliz. Hoje pela manhã nós marcamos um treinamento com os líderes, 8 horas da manhã. E aquela sala estava cheia de voluntários, pessoas que estão dizendo: sim, nós iremos. Sim, nós iremos. E quando eu vejo essa resposta, irmãos, eu ouço uma voz dizendo: pastor, pastores, pastor Marcos, pastora Fernanda, pastor Roger, pastora Letícia, pastor André, pastora Maná, pastor Claudinei, vocês não estão sozinhos. Nós estamos aqui, irmãos, nós temos líderes que nos ajudam a pastorear nos pequenos grupos. Sim, nós iremos. Esse povo se levanta. E se eu tivesse um pouco mais de tempo, irmãos, eu iria dizer para vocês que eles disseram: sim, nós iremos ajudar na reconstrução dos muros. Está lá no capítulo 3 de Neemias, não precisa colocar. Depois que os muros estavam sendo edificados, irmãos, nós conhecemos a história. O inimigo tentou parar a obra, e eles disseram: sim, nós iremos ajudar na proteção, iremos ajudar na reconstrução, iremos ajudar na proteção. Chegou um momento que cada um tinha uma espada na mão. Com uma mão eles colocavam as pedras sobre o muro, a argamassa, a outra mão na espada. No capítulo 4 mostra isso. E Neemias falou: gente, o muro é grande, é distante, então nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ficar com a trombeta aqui, e cada um vai ficar com a trombeta, uma espada na mão, construindo o muro e uma trombeta. Preste atenção nesse princípio. Se o inimigo vier atacar uma pessoa, obrigado Dani, se o inimigo vier atacar uma pessoa, ela vai tocar a trombeta, tocador de chofar, né? E onde vocês ouvirem a trombeta, todo mundo larga o que está fazendo e corre para lá, porque tem alguém precisando de ajuda. Tem alguém precisando de ajuda. Proteção, espada na mão, atento ao pedido de socorro. Espada na mão, atento ao pedido de socorro. Aí, queridos, eu acho lindo, por exemplo, quando uma Mari vem, a esposa do Vanderlei, vem e fala: pastor, tem uma pessoa de um outro ministério, filho de pastor, passou por uma cirurgia, está precisando. Eu senti no coração, ele não pediu de ajudá-lo, eu posso ajudar com a rifa, uma cesta linda, posso anunciar na igreja? Claro que pode. Eu disse para ela: só que tem um outro irmão também que sofreu um acidente de carro, está fazendo uma ação, tem uma outra pessoa. Irmãos, e que bom que tem necessidades, porque de certa maneira, que bom que tem necessidades, não, deixa eu melhorar essa palavra aqui, irmãos. Que bom que a igreja tem disposição de ajudar pessoas que passam por necessidade. Às vezes vem uma seta, né? Mais uma coisa, né? Aí eu falo: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos escolhido para ser socorro na vida do necessitado. Sim, nós vamos ajudar na reconstrução. Sim, nós vamos ajudar na proteção. Sim, nós vamos ajudar no sustento. Neemias capítulo 7. Capítulo 7, manutenção. Nós vamos ajudar na manutenção e no sustento. Porque depois que repararam os muros, no capítulo 7 já estava pronto. Agora precisava de guardas, de porteiros, de gente, irmãos, de sentinela. Porque antes não tinha, porque não tinha porta. Não tinha porteiro porque não tinha porta. Não tinha guarda porque não tinha muro, estava tudo caído.
Deixar a guarda para quê? Agora tem. Agora eu preciso de voluntários para ajudar a guardar isso aqui, para ajudar a manter, para ajudar a limpar, para ajudar a proteger do inimigo. Protege os irmãos, constrói um muro, fique atento ao som da trombeta. Fique atento ao som da trombeta, irmãos. Às vezes alguém vai chegar e vai pedir ajuda. E se pedir ajuda para você, é porque você, de certa maneira, tem condições de ajudar. Com pouco, mas tem. Sim, nós vamos ajudar no sustento. Neemias 7. Eu passei um pouquinho, mas já estou terminando. 7. Olha como que o capítulo 7 é grande. Versículo 70. São poucos capítulos da Bíblia que tem 70 versos, irmãos. Versículo 70. Alguns dos chefes das famílias da Sebepaz contribuíram para a obra. Aleluia. O governador deu para o tesouro 8 quilos e 400 gramas de ouro, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. 7:1. Chefes, príncipes das famílias. 71. 71 diz assim, irmãos: e alguns mais dos chefes das famílias, outros chefes de família, deram para o tesouro da obra 178 quilos de ouro e 300 mil quilos de prata. 72. O restante do povo, o que o restante do povo deu foram 78 quilos de ouro e 1.200 quilos de prata e 77 vestes sacerdotais. 73. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, alguns do povo, os servidores do templo, os voluntários do templo, e todos os de Israel, e todo o Israel que moravam nas suas cidades. Verso de número 73. Os sacerdotes, os levitas, os cantores, alguns dos servidores do templo e todo Israel moravam nas suas cidades. Irmãos, a cidade estava abandonada e agora ela é habitada. Estava em vergonha, em opróbrio, em pobreza. Agora o pessoal está ofertando ouro, prata, roupa, vestes. Queridos, e para encerrar, nós tivemos a consagração de uma criança. Agora o povo diz: nós iremos ajudar na consagração dos muros, na consagração, na dedicação dos muros. E aqui é o verso que eu quero para encerrar, para a gente orar. Neemias 12, 27 a 30. Neemias 12, 27 a 30. São 3 versos. E a gente vai orar. Na dedicação das muralhas de Jerusalém. Vocês entendem, irmãos, que tudo aquilo que nós nos levantamos para ajudar, para servir, tem que ser consagrado a Deus? Você consegue entender isso? Não eram... Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta. Você já consagrou um muro para Deus? Eu não. Mas mexeu comigo esse verso. Eu tive o privilégio, eu entendo a alegria do Edson de testemunhar, porque eu tive o privilégio de construir a casa que eu moro. Em um determinado momento, quando levantaram as paredes antes de rebocar, nós, na antiga casa, nós escrevemos uma carta: Senhor,
Esse sonho só foi realizado por causa do Senhor. Os recursos vieram do Senhor. Quem abriu a porta foi o Senhor. Quem nos ajudou foi o Senhor. E nós somos gratos ao Senhor. E nós queremos ser felizes, abençoados, unidos nessa casa. Escrevemos uma carta, coloquei dentro de um plástico, fui na construção, quebrei o tijolo, esse tijolão de 8 furos, e coloquei o papel lá dentro. E depois a parede foi rebocada. Se um dia, irmãos, eu não sei se o tempo vai deteriorar essa carta, mas se um dia essa parede for tirada, alguém pode encontrar uma carta e vai dizer: olha, então a casa eu dediquei, eu consagrei. E me chamou a atenção, irmãos, porque eles fizeram a dedicação dos muros. Isso me ensina, irmãos, que às vezes a gente valoriza algumas coisas e outras não, e Deus nos incentiva a valorizar todas as coisas. Tudo é importante. Já pensou se a sua casa não tivesse muro? Já pensou se não tivesse segurança? Se tivesse vulnerável? E eles consagraram um muro. E aí eu me lembro de Provérbios dizendo: consagra ao Senhor tudo o que você faz, e todos os seus planos serão bem-sucedidos. Consagra ao Senhor tudo é dele, irmãos, tudo vem por ele. E aí eu vejo um povo dizendo: sim, nós iremos na reconstrução, sim, nós iremos na proteção, sim, nós iremos aqui ficar de prontidão, nós iremos ajudar, a cuidar, a zelar, a manter. Eu estou falando da resposta do povo. Nós iremos ajudar na contribuição, no sustento. Irmãos, nossa frente estava feia faz tempo. Prédio alugado, gasta-se dinheiro, e aí nós chegou no limite, estava feio demais. Vamos pintar, vamos dar uma melhorada no nosso cartão postal. Essa avenida é muito movimentada. Aí passou um irmão e falou: pastor, o que o senhor vai fazer? Eu passei na frente da igreja, eu vi que estão mexendo, estão tirando as letras. E nós vamos pintar. Então eu quero ajudar nas tintas. Irmãos, essa ação voluntária constrange o nosso coração. Ele falou: olha, pastor, eu não sei se vou conseguir pagar tudo. Eu falei: não precisa não, só pagando 99% tá bom, né? Tá bom demais. Será que parcela lá na loja? Eu falei: parcela, fazemos qualquer negócio. Mas assim, a disposição, irmãos. Você pode fazer parte também desse projeto. O Jair falou: pastor, não precisa pagar para pintar não. Vamos, aquele jeito dele. Cadê o Jair? Vamos reunir os legendários, tchê. Vamos. Não, pastor, não, a gente... Foi o Jair que fez esses telões, irmãos. A gente ia... Na época ele não tinha dinheiro, né, para pagar, mandar fazer. Aí ele foi, comprou, um irmão veio e soldou. A gente comprou a lona, ele esticou. Ele é fuçado mesmo, como diz o ditado, né? Esse voluntariado é gostoso, irmãos. Aí eu falei: olha, eu aceito sua sugestão, mas como é a frente da igreja, eu prefiro um serviço profissional, né? Porque é até perigoso, irmãos. Tem que subir, tem que mexer com andaime, mas esse desejo de querer ajudar a obra, isso é muito legal. Guarda o que eu vou te dizer: quando nós nos levantamos para ajudar a obra, Deus nos ajuda. Quando nós nos levantamos para fazer a obra, Deus nos ajuda. Escreve isso, guarda isso no seu coração. Por isso eu agradeço de coração a todos os voluntários, todas as pessoas que se dedicam, que contribuem, não importa a quantidade. Eu estou deixando para a ceia do domingo que vem para falar isso, irmãos, mas nós estamos diante de uma possibilidade de comprar
Um lindo terreno, espaçoso. E queridos, eu sempre fui muito temeroso. Eu não quero ficar forçando a igreja. Temos que pagar, tem parcela, temos isso, tal. Irmão, você tem que doar. Não, eu já fiz um combinado com Deus. Falei, Senhor, pode vir, gente, senão não paro. Tenho um combinado com Deus. Deus, eu não quero. Se for para a gente construir, para ter a sede própria, para ter esse prédio, levanta os reis lá do Oriente. Lembra dos reis que trouxeram para Jesus ouro, incenso e mirra? Levanta o pessoal para trazer ouro para nós. Eu não quero ficar sendo pesado para a igreja. Mas, irmãos, Deus está direcionando. E queridos, e terrenos aqui em áreas boas. E está no meu coração um espaço como esse. Como esse. Tá? Aí eu orei e falei, Deus, eu não quero algo menor que esse, né? E aí a gente fala de milhões, irmãos. De milhões. Orar está desse jeito, né? Mas surgiu uma possibilidade, eu quero dar espaço de fé. E eu sei, irmãos, que praticamente 100% da igreja vai sonhar junto, vai pagar o preço junto. E não vai ser pesado para ninguém, tá? Não vai ser pesado, porque Deus, Ele é o Deus que cuida da sua obra. Nós só precisamos fazer a obra dEle, o resto Ele faz em nós. Eu vou terminar de ler esse verso, ele falou muito comigo, a dedicação dos muros. Neemias 12, 27. E agora a gente ora, de verdade. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim que fizesse a dedicação como faz a dedicação, irmãos? Com alegria, louvores, canto, símbolos, liras, harpas, é uma festa. Uhul! Terminamos o muro. Verso 28. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas. 29. Reuniram os cantores, bem como de Bet-Gilgal, dos campos de Geba, de Asmavete. Também os cantores tinham edificado para as aldeias aos arredores de Jerusalém. Foram trazendo. Onde tem cantor aí? Vamos formar um lindo coral. Lindo coral, hein, Mateus? Páscoa, hein? Lindo coral, Páscoa. Verso número 30. E eu paro aqui agora. E os sacerdotes e os levitas purificaram a quem, irmãos? A si mesmos. Antes de eu consagrar algo a Deus, eu preciso me consagrar a mim mesmo. Vida no altar. Antes de eu fazer algo para Deus, eu preciso me consagrar. E depois purificaram o povo, os portões e as muralhas. Vamos ficar em pé. Depois purificaram a si mesmo, os cantores, os levitas, os sacerdotes, e depois o povo, os portões e as muralhas. Purificaram o povo, os portões e as muralhas. Sim, Senhor, nós iremos ajudar. Se é o mês do voluntariado, nós iremos ajudar essa obra a acontecer. Deus dá a visão para uma pessoa, mas a missão Ele dá para um grupo. E eu vou dizer mais, você é mais ousado. Se você está aqui, é porque Deus conta com você. Você não está aqui por um acaso. Algo você pode contribuir, algo você pode fazer. Você pode somar neste lugar, nesse ministério.
Quando eu cuido da obra de Deus, Ele cuida da minha vida. Quando eu cuido do projeto dEle, Ele cuida do projeto da minha casa, da minha família. Em nome de Jesus. Vamos declarar que é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, é Ele. É, Pai. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Sim, nós iremos, Senhor. Perdendo tudo por amor e com alegria, Conta comigo, Pai. dono dos meus dias. Nós somos comunidade. Nós somos comunidade, queridos. Aleluia. Sim. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria, Dono dos meus dono dias, dos meus dias, da minha casa, da minha família. é Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. Esse é o convite para você. Perdendo tudo Esse é o convite para você. por e com alegria, Eu cuido da obra, dos meus dias. Ele cuida da minha vida, da minha casa, da minha família, das minhas emoções. Pode ter certeza que é assim que funciona. É assim que funciona. Se você está atrás da resposta para os seus problemas, você encontrou nessa manhã. Viva para Ele e Ele vai cuidar de todas as áreas da sua vida. Pai, nós queremos dar uma resposta ao Senhor nesse mês do voluntariado. Senhor, ó Deus, nós queremos dizer como o povo que estava com Neemias: sim, nós iremos. Neemias representa o Senhor Jesus, que quer fazer uma grande obra nessa cidade, nesse bairro, nas famílias, em nós. E o Senhor já está fazendo em nós. E nós nessa manhã nós respondemos: sim, Pai, nós iremos. Nós não podemos perder tempo, enterrar talentos, cruzar os braços, ficar vendo a banda passar. Senhor, nós queremos e precisamos fazer algo para o Senhor, porque o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário não tem preço. Dá-nos um coração voluntário, sustenta-nos com o coração voluntário. Era a oração de Davi, é a minha oração, é a nossa oração nesses dias, para a glória do Teu nome, Senhor. Obrigado por cada voluntário dessa comunidade, líderes de pequenos grupos, componentes do louvor, da mídia, da dança, do data show, da transmissão, da sonoplastia, do acolhimento, do café, da sala das crianças. Senhor, ó Deus, por cada contribuição, não importa o valor, por cada pessoa, ó Deus, que serve, que lidera, que ora, que contribui, que sonha com, ó Deus, esse projeto. Nós queremos ter um coração voltado para o Senhor. Obrigado pelo Fute Paz, pelo missionário Luiz e a Inês, que estão nesse momento lá na aldeia Taunay, ministrando, pregando, cuidando dos nossos irmãos indígenas. Ó Deus, fazendo a Tua obra. Enquanto fazemos a Tua obra, o Senhor cuida de nós, cuida dessa igreja, cuida desses irmãos. Domingo que vem queremos tomar uma ceia aqui em família, um café da manhã em família, um tempo muito precioso, para a glória do Teu nome.
Ó Deus, dá-nos uma semana abençoada. Dá-nos, Senhor, ó Deus, ó Pai, um restante domingo abençoado, para a glória do Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Nós oramos, Te agradecemos, bendizemos e exaltamos ao Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.